Irmãos, eu tive que interromper o vídeo anterior, deu um probleminha aqui, mas vamos continuar. É comum, né, seitas taxarem de apóstolos que abandonam o seu convívio em tais lugares. E como já disse antes, né, é uma forma de escravizar a mente dessas pessoas com a teologia do medo. Algumas seitas acabam, quando as pessoas saem, elas acabam criando uma certa perseguição em cima das pessoas que desligam de determinados lugares. Então, há uma represália em cima dessas pessoas que acabam, por exemplo, criando problemas emocionais gravíssimos em algumas pessoas. Por que, que isso acontece? Porque, ah, além de acontecer esse tipo de perseguição, muitas das vezes taxando, rotulando algumas pessoas, também existe aquela perseguição está relacionada à proibição do convívio familiar com aqueles familiares que ficaram na seita. Então muitas pessoas são proibidas. Em alguns lugares essa proibição elas são assim claras. Outros lugares são proibições veladas. Elas não proíbem diretamente, mas acabam passando um tipo de mensagem de maneira a manipular a mente daqueles familiares que ficaram, de tal forma que os familiares começam a evitar a convivência com aqueles que saíram, muitas das vezes utilizando, como já disse, esses textos bíblicos e distorcendo o sentido dos textos bíblicos. Em outros lugares, às vezes, utilizam a palavra falando que Deus revelou para que eles não tivessem contato, porque seria perigoso. Então, esse tipo de coisa acontece. Agora, imagina o que isso pode causar e tem causado na mente de tantas pessoas. Não são poucos os que descobrem que os muitos amigos que eles pensavam que tinham, aonde eles estavam congregando, na verdade não eram tão amigos assim. Bastam se distanciar de tais locais para que esses amigos, entre aspas, virem as costas para essas pessoas. E, e essa frustração que causa em algumas pessoas, algumas delas a frustração é imensa. Por quê? Porque existem pessoas que viveram uma vida ali dentro de uma determinada seita. E ali elas construíram todo o relacionamento social delas, as amizades, tudo foi construído em torno daquilo ali. E de repente ela se vê deslocada de todo e qualquer convívio com aqueles que ficaram. E isso causa um distúrbio mental tão forte que ah, é preciso um ensino das escrituras bem fundamentado, com ajuda, em alguns casos, com ajuda psicológica, para que essas pessoas possam sair dessa situação, possam vencer esse sofrimento em que elas se encontram devido a esse tipo de comportamento, o que são comportamentos inaceitáveis do ponto de vista cristão. Mas como se trata de uma seita ou de uma igreja que não tem maturidade cristã, acabam refletindo esse tipo de coisa na vida das pessoas. No entanto, eu posso assegurar aos irmãos, aqueles que estão assistindo essas aulas, eu posso assegurar para vocês que, à luz das Escrituras, a verdadeira apostasia não acontece com o fato de você deixar de congregar em um determinado lugar para congregar e servir a Cristo em outro. De forma nenhuma. A única maneira, como já disse antes, é o abandono da fé em Cristo, das doutrinas fundamentais da fé cristã ensinada pelos apóstolos do tempo bíblico e não pelos líderes de hoje. Outra questão a ser colocada aqui, importante, irmãos, é a questão daquilo que Paulo ensinou como doutrina do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo não é uma comunidade isolada,
não é uma denominação cristã. O corpo de Cristo é, é a igreja de Cristo, a igreja universal, a igreja católica. Quando eu falo católica aqui, no sentido de abrangência de todos os salvos e remidos pelo sangue de Cristo que estão inseridos nesse corpo de Cristo, embora muitos congregando em lugares diferentes um do outro, mas que fazem parte de um mesmo corpo de pessoas que compõem essa igreja que será salva e arrebatada, que nada tem a ver com uma placa, com uma denominação. E é isso que é corpo de Cristo. E às vezes as pessoas ensinam a doutrina de corpo para dizer o seguinte: você saiu daqui, você saiu do corpo. Isso é um equívoco tremendo, biblicamente falando. Portanto, ninguém que deixe uma denominação cristã para congregar em outro lugar, que seja uma denominação cristã, segundo a Bíblia, pode ser chamada de uma apóstata. Sendo assim, essa primeira parte aqui, né, eu quero encerrar essa primeira parte com relação à apostasia, desejando a você que está me ouvindo que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. E lembra dos 5 solas da Reforma Protestante. Não esqueça, 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Solos Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. E, encerrando aqui essa primeira parte dessa abordagem da apostasia, eu quero aqui fazer uma citação numa fala de Zwinglio, que foi ali um dos reformadores, citada aqui por Justo Gonzalez na sua História Ilustrada do Cristianismo, na página 53, e encontra-se assim, abre aspas: se o homem interior é tal que acha seu deleite na lei de Deus, porque foi criada conforme a imagem divina, com a finalidade de ter comunhão com ele, é certo que não haverá palavra alguma que lhe cause mais deleite o que a palavra de Deus. Fecha aspas. Uma fala de Zwinglio, o reformador, um dos reformadores, né? Aqui nós temos o quê? A palavra de Deus é o que causa maior prazer, maior alegria na vida daquele que é verdadeiramente cristão. Agora eu quero passar a um outro ponto também igualmente importante, que é a questão da santidade, a importância da santidade. E aqui eu quero citar Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, aqui eu vou usar a versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: segui a paz com todos e a